Vamos partir para a parte de notícias aqui. A gente tem uma questão que eu falei para você, que os sentimentos estão muito mistos com relação ao pessimismo e ao otimismo, tá ligado? Muita gente acredita que a gente já tá no fundo, muita gente acredita que a gente ainda não está no fundo. Se a gente parar para ver como anda um apanhado geral das notícias, a gente está encontrando notícias como essas daqui. A gente tem como grande indicativo o fundo dos ciclos, normalmente tem sido a capitalização dos mineradores, né? Seria o último grande evento antes da gente resetar o ciclo de queda. E caminhando do jeito que a gente está com o preço do Bitcoin, a gente está cada vez mais próximo disso. Então a capitulação dos mineradores pode estar muito próxima disso. Se a gente para dar uma analisada na matéria aqui do CoinTelegraph, eles mostram que o valor de lucro pela mineração está mais ou menos próximo do mesmo patamar que a mineração de Bitcoin rendia lá em novembro de 2020. Então a gente a lucratividade dos mineradores regrediu praticamente 2 anos, tá ligado? Em parte disso, eles deram pelo aumento vertiginoso que a gente teve no hash rate. Olha só como a gente teve, apesar do bear market ter começado, né, em novembro aqui foi o banimento da China, quando a China baniu a mineração, que a gente teve a realocação dos mineradores por todo o globo, praticamente, né? E você pode ver que, tipo, a gente varou reto aqui e os mineradores seguindo colocando computadores na máquina para fazer mineração, tá ligado? Mesmo com o preço derretendo, praticamente. E a dificuldade computacional, ela tá, tipo, nas máximas. Faz tempo que nunca foi visto um valor desse assim. E isso representa a segurança que a rede tem, né? Por outro lado, a gente pode ver que a lucratividade dos mineradores estão, tipo, pífias, tá ligado? Os poucos mineradores que conseguem ainda ter algum tipo de lucro com o Bitcoin na faixa dos $16 mil, estão se segurando das formas que podem. Então, se a gente não tiver uma recuperação do preço nas próximas semanas, talvez, muito provavelmente esses mineradores vão ter que entrar numa capitulação agressiva, tá ligado? E aí a gente pode ver eles dampando as reservas que eles tiverem de Bitcoin no mercado para pagar custos e pagar falências por aí, tá ligado? Não entendi. Meu amigo, o pau ainda tem muito pra quebrar, né? Então. E se a gente for parar pra pensar um pouco mais em cenário macro dessa situação de, tipo, as coisas ainda vão piorar, né? Se a gente for caminhando por essa tese de que ainda vão piorar as coisas, olha que interessante esse estudo do Collins. O Collins é o mesmo cara do indicador que a gente utiliza lá. Ele trouxe esse estudo aqui mostrando uma correlação do preço do S&P 500, que é essa linha laranja, e essa correlação com a taxa de juros americana. Como que a taxa de juros americanas impactou o preço do mercado deles ao longo do tempo, né? Então ele conseguiu constatar uma confluência interessante que, assim, todas as vezes, ou próximo das vezes, que o Federal Reserve atingiu o pico máximo da taxa de juros e fez o tal do pivô, que é quando ele começa a desacelerar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros, que normalmente a gente pensa que quando os juros começam a cair é o momento do bull market, né? Normalmente a gente tem esse conceito. No S&P 500 foi um movimento contrário. Você pode ver que a linha azul na vertical aqui representa quando o Federal Reserve fez o ponto de pivô e começou a redução da taxa de juros, e em todas as vezes o preço do S&P 500 caiu. Uma correlação pesada isso aqui, tá ligado? Então a gente... Porque que quando... Qual é a tese por trás disso? Então, o ponto seria que quando o governo precisa diminuir a taxa de juros, significa que o governo está... Na prática, quando o governo sobe a taxa de juros, ele está tentando frear o mercado, porque a inflação está muito alta, o preço das coisas está subindo muito forte, então ele tende a subir a taxa de juros para tirar dinheiro do mercado e frear a economia. Só que todos esses efeitos de frenagem da economia, eles passam pelo ponto ideal e vão para o outro lado, onde a gente atinge um momento de recessão. Então, todas as vezes que o governo precisa estimular a economia, é porque provavelmente a gente está num momento ruim, a economia está precisando de incentivos. Então ele vai lá e abaixa os juros. Então, todas as vezes que os juros foram abaixados, é porque a economia estava ruim, sacou? Então, por isso que quando o Fed inicia a sua baixa de juros, significa que ali, naquele momento, o Fed o Banco Central, no caso, está confirmando que, tipo, o mercado está ruim e a gente precisa incentivar vocês. Então ele vai lá e joga a taxa de juros para baixo. E
E no mercado acionário, isso sempre representou quedas. Você pode ver, ó, se a gente pegar aqui pro passado recente nosso aqui, em 2000, quando a gente teve o movimento da redução da taxa de juros em 2000, a gente teve uma queda de 51% no S&P 500. Eles começaram a reduzir em outubro de 2000 e o fundo da queda atingiu em 30 de setembro de 2002. Ou seja, uma queda de 2 anos a 51%. Se a gente caminhar um pouco mais para frente, a gente teve isso em 2007. Em 2007 foi a crise imobiliária. Quando os juros terminou de cair em junho de 2007, o S&P 500 marcou fundo em fevereiro de 2009, 2 anos depois, com uma queda de 58%. A gente teve um movimento parecido aqui, que foi... Deixa eu ver se eu consigo dar um pouquinho mais de zoom aqui para ficar mais visível. Aqui. A gente teve um movimento parecido aqui no Covid. O governo reduziu a taxa de juros para estimular o mercado para conseguir passar pela fase da pandemia em julho de 2019, e aqui foi um período um pouco mais rápido. Em março de 2020, o S&P 500 marcou o fundo, que foi no dia do Corona Day, com uma queda de 35%. Então, baseado nisso, ele fez algumas projeções. Se a gente está nesse momento com a taxa de juros ainda subindo, mas o Fed já está sinalizando que a gente vai começar a desacelerar essa subida, então a gente pode ver que vamos ter uma subida menor e depois, por padrão, normalmente o governo tende a manter essa taxa flat por algum tempo, antes de começar a iniciar a caída. Esse período que ele mantém flat seria o período que antecede uma recessão, de fato, tá ligado? Uma quebradeira muito grande. E aí, quando essa quebradeira acontece, o governo começa a reduzir juros para ajudar a salvar a economia. Então, pela previsão que ele fez aqui, estima-se que o pivô do Fed talvez aconteça em novembro de 2024, que a gente atinja o pico por volta dos 5% de juros, 5,5% talvez, e fique flat por um tempo e depois o Federal Reserve comece a reduzir. Se tradicionalmente acontecer os 2 anos de queda para marcar fundo, muito provavelmente a gente vai ver um fundo no S&P 500 por volta de setembro de 2026. Olha. Então o que ele estima? Ele estima que enquanto a taxa de juros estiver desacelerando a subida e manter ela estável, a gente pode ver um S&P 500 andando mais ou menos aqui de lado. Ele desenhou aqui um S&P 500 mais ou menos lateralizado, tá vendo? Ou um pequeno rally acontecendo. Talvez seja esse o rally que todo mundo esteja esperando. E mesmo assim, depois desse rally, a gente ainda pode ver uma queda que pode chegar de 48% a 56% lá do topo. Aí é meio difícil o Bitcoin seguir essa queda toda, né? Essa quebradeira toda, porque halving acontecendo no meio e tudo mais. Então, eu parei para pensar um pouco sobre isso. A gente tá previsto o halving para acontecer. Eu tenho ele até marcado no gráfico do Bitcoin aqui. A previsão do próximo halving tá em novembro de 2023. Então a gente teria, se a gente for pegar essa confluência aqui, um ano antes do Fed iniciar o pivô de fato, a redução da taxa de juros, a gente teria o halving. Historicamente, o pico do Bitcoin foi encontrado entre 6 a 8 meses depois do halving. Isso. Então a gente poderia ter o halving em novembro de 2023, talvez no meio de 2024 o Bitcoin tenha atingido seu pico, e aí ele comece a fazer um movimento de bear market, e junto a gente pode ter o tal do pivô do Fed reduzindo a taxa de juros e o S&P 500 derretendo. E aí a gente pode ter um cenário mega catastrófico lá na frente, tá ligado? Falando de Bitcoin, a gente pode pegar um período de bear market somado com essa quebradeira do S&P 500. Bitcoin voltando a 15 mil. Não sei. Tá ligado? Depois alcançou, sei lá, 280 mil, depois volta pra 16. Poderia ser algo ideal dessa magnitude. Nossa carteira ia rir de uma ponta a outra, porque nós só compra ela lá no chão agora. Imagina a gente descer nessa montanha russa inteira com 95% do caixa em dólar. Pois é, cara. Pois é. Então, isso daqui é uma projeção de longo prazo. A gente tá falando de daqui 3 a 4 anos pra frente, né? Assim, é provável também que o próximo pico não seja tão pico assim, né? De acordo com essa confluência de fatores. Porque até então a gente só teve pico em mercado ascendente. O Bitcoin foi criado aqui, ó. Aqui foi a criação do Bitcoin, em 2008, na quebradeira de 2008 para 2009. Toda a vida do Bitcoin foi essa bull run aqui,
ó. Exatamente. Vai ser o primeiro pico em uma bear market, do mercado tradicional. Sim. Então é provável que ele não alcance, tipo, aquele patamar que a gente falava lá no início, do alvo 1, alvo 2, alvo 3. Talvez ele pare no primeiro ali já, tá ligado? Então, assim, muito se fala, acho que é quase um consenso geral, que no próximo ciclo a gente atinge os 100 mil do Bitcoin, porque dos 70 pro 100, mais 30 mil ali, não é muito longe, tá ligado? O 100 não seria tão irreal. Eu acho, a princípio, lá atrás, eu achava que ele ia, tipo, pra 100 e caralhada já, tá quase 200, vai ser próximo. Seguindo essa lógica que ele tinha de ciclos anteriores, né? E se, aí, eu extrapolando todas as especulações e, tipo, viajando na maionese já. E se no próximo ciclo a gente teve, de fato, a entrada do institucional, que isso meio que começou agora nesse nosso bear market, tá ligado? E no próximo ciclo, o ciclo inteiro, os institucionais, as pessoas, tenham tido uma grande consciência de que o Bitcoin é uma proteção contra uma crise. E em 2024, no final de 2024 ali, a crise chega. A gente poderia... Daquela crise, né? Exatamente. Então a gente poderia ver se os institucionais realmente começaram a entrar em novembro do ano passado, já estão um ano aqui no mercado se posicionando, e eles já estavam prevendo a entrada para o próximo ciclo nosso, agora em 2024, de 2023 a 2024, talvez nessa crise de 2024 que a gente esteja especulando aqui, de 2024 a 2026, o Bitcoin pode ser o porto seguro dessa galera. Mas aí aqui já é, tipo, viajando muito na maionese, né? Se isso acontece, o pico já dá aquela estourada, mas ainda assim eu não acho que vai ter o potencial inteiro, tá ligado? A não ser que realmente a galera, pô, isso aqui é o ouro, vou guardar aqui contra a inflação. Então. Mas, sei lá, eu acho que ainda não tá na hora, tá ligado? Vamos ver como que o mercado vai se reagir com isso, né? Hoje, dia 27 do 11 de 2022, e eu tenho essa sensação de que não tá na hora, que a galera não vai fazer esse movimento com tanta força ainda. Porque você vê os institucionais entrando, mas você vê eles entrando com um pezinho, tá ligado? Com um pezinho pode ser. É muito... Quem fala isso é o Rodrigo da Liga Cripto. Ele fala que o próximo ciclo pode ser o ciclo mais explosivo que a gente já viu. Porque o próximo ciclo vai ser marcado pela entrada do capital institucional. Então, tipo, nunca o Bitcoin viu tanto dinheiro quanto pode vir no próximo ciclo. Ele bate muito nessa tese, tá ligado? Sim, mas o mais explosivo também, se o Bitcoin cair, sei lá, até 7 mil dólares, igual a galera tá falando, e subir pra 100, aí realmente vai ser um ciclo muito explosivo, tá ligado? Aí é difícil prever, né, no final das contas.